Fala galera, aqui é o Davi, e hoje eu tô super empolgado para trazer para vocês o resumo de uma obra que acabou de sair do forno. O protagonista era um cara completamente ignorado, rejeitado e intimidado por todos, até que um dia, tudo muda. Ele é possuído por um parasita misterioso, e se transforma no monstro mutante mais poderoso do mundo. Mas tem um detalhe importante, ele precisa dividir o próprio corpo com esse parasita, e a convivência entre os dois promete ser tudo, menos tranquila. Rapaziada, o card do Rei Invencível já está passando na tela, então fiquem ligados. E não se esqueçam, se gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, inscrevam-se no canal e comentem bastante para ajudar no engajamento. E também hype muito esse vídeo. Se batermos 5.000 likes, eu prometo trazer a parte 2 dessa obra incrível. Sem perder mais tempo, bora pro vídeo. Há muito tempo, uma facção poderosa invadiu as ruínas divinas, arrancando à força recursos preciosos daqueles antigos vestígios, tesouros que, até então, pareciam inalcançáveis. Movidos pela ambição, eles desconsideraram o maior obstáculo: os Guardiões das Ruínas. Esses protetores não permitiriam que qualquer um passasse, mas como sempre, a arrogância dos poderosos falou mais alto, e eles avançaram à força. Enfurecidos pela afronta, os Guardiões despertaram sua fúria ancestral, invocando as criaturas monstruosas que dormiam nas profundezas das ruínas. Esses monstros antigos, seres colossais, cobertos por escamas reluzentes e asas carregadas de energia mística, emergiram das sombras, abalando o solo e lançando ondas de terror pelo local. Os operários entraram em pânico, correndo desesperados, mas não havia escapatória. As criaturas implacáveis expulsaram todos, garantindo que ninguém ousasse retornar. Entretanto, esses monstros, mesmo vivendo na terra dos humanos, eram deslocados, incapazes de sobreviver em solo ou água comuns. Seus corpos físicos começaram a desaparecer, transformando-se em formas etéreas, espirituais, capazes de se infiltrar no mundo humano sem serem detectadas. Foi assim que um deles, discretamente, fundiu-se com um humano, dominando-o em silêncio. Desde então, esses seres aguardam nas sombras, escolhendo hospedeiros, e esperando o momento certo para se revelar. Mesmo agora, em plena era moderna, os Guardiões continuam a punir os humanos por sua ganância antiga. Relatos de criaturas mutantes atacando pessoas se multiplicam, espalhando medo e tensão pela cidade. Nas transmissões urgentes, criaturas monstruosas apareciam nas telas, mandando calafrios pelas espinhas de todos. Anúncios com vozes tensas eram frequentemente ouvidas, informando os moradores da região para permanecerem alertas e seguros. Dentro de um trem lotado, alheio a toda essa tensão, está Qin Shi, um jovem recém-formado que mal conseguiu se encaixar na sociedade, sem muito talento, formado em algo que nem ele entende direito. Qin Shi planejava levar a vida no modo turista por mais uns 2 anos, até ser chutado de casa pela família. Como tantos outros, veio para a cidade Shihuan tentar a sorte, com fones no ouvido, perdido na música. Ele sequer nota a movimentação tensa ao seu redor. Enquanto isso, em meio aos passageiros nervosos, um soldado dorme profundamente, roncando baixo, um contraste surreal diante da ameaça crescente. Atrás dele, uma criatura monstruosa surge com olhos vermelhos brilhantes, sorriso afiado como navalha. A presença assustadora paira sobre o soldado adormecido, mas ele continua no mundo dos sonhos, completamente alheio. Os passageiros começam a perceber o horror, olhos se arregalam, bocas se abrem em gritos silenciosos, mas o medo paralisa seus corpos, o pânico explode. Com isso, Qin Shi finalmente acordando no meio do pandemônio, gritando irritado que diabo está acontecendo, mas já era tarde. Naquele momento o pior já havia acontecido. O soldado estava no chão imóvel, com uma poça de sangue escura se espalhando ao redor. O monstro havia desaparecido, mas a marca da tragédia ficou. O ambiente mergulha no caos, gritos e choros preenchem o ar enquanto o monstro retorna, ainda mais furioso. Com um rugido ensurdecedor, a fera enlouquecida avança, despedaçando tudo no caminho. Vidros estouram, passageiros são arremessados como bonecos, o trem vira um verdadeiro campo de batalha, e quem consegue se mover, corre para sobreviver. Entre o terror e a destruição, alguém grita apavorado que essa criatura era uma forma de vida mutante. Esses monstros antigos, agora fundidos a corpos humanos, tornam-se criaturas violentas, devastando tudo à sua volta. O mutante rugia novamente, declarando que quem o impedir, morrerá. Naturalmente o desespero toma conta de todos. Os passageiros tentavam escapar, alguns simplesmente gritam, imóveis pelo medo. O prota trêmulo exclama que isso era realmente uma forma de vida mutativa. É diferente do que ele via nos vídeos. Desta vez, ele realmente viu uma pessoalmente. No meio da confusão,
o sistema de som do trem, de forma quase cômica, anuncia calmamente que o trem está se aproximando da próxima estação. Os passageiros devem se preocuparem com suas seguranças, mas é claro, ninguém tinha tempo para prestar atenção no anúncio do trem, já que naquele exato momento, dentro do trem, ocorria o apocalipse. Corpos estavam sendo lançados pelas janelas, estilhaços de vidro voando, gritos ecoando como uma sinfonia do caos. Do lado de fora, na plataforma, as pessoas assistem, paralisadas de horror, enquanto passageiros são arremessados para fora do trem. O choque vira pânico, a multidão corre, tropeçam, sem saber para onde fugir. Lá dentro, a correria continua. O prota estava no meio desse caos desesperado, não querendo morrer sem conquistar nada. Ele empurrou os outros para abrir caminho, enquanto seu rosto estava tomado pela tensão. Na plataforma, também estava acontecendo caos. Várias pessoas estavam fugindo desesperada com o corpo cheio de feridas. Para piorar, o mutante enlouquecido tinha escapado do trem. A multidão se espalhou em todas as direções, gritando por socorro. Um monstro imparável continuava seu massacre. Vários corpos ficam pelo caminho, testemunhas silenciosas da fúria descomunal da criatura. E então, encarando diretamente Qin Shi, o monstro rugia novamente, com sua voz poderosa ecoando. Suas palavras monstruosas só aumentavam o terror, pairando ameaçadoramente sobre Qin Shi, enquanto a destruição se espalhava sem piedade. Com um olhar afiado, o prota murmurou para si mesmo que era muito azarado. Ele deu de cara com um demolidor profissional. Ele estreitou os olhos, analisando o comportamento caótico da criatura. Ele chegou na conclusão que essa criatura deve ter sido dominado pela emoção, e acabou parasitado. Com os olhos fixos na porta, ele traçou seu plano. A saída tá ali, ele precisa achar um jeito de escapar. Mas antes que pudesse agir, uma voz rompeu o caos. Uma garotinha choramingou com medo. Virando-se, Qin Shi viu uma idosa tentando confortar a netinha. Com determinação, ele se aproximou e sussurrou que vai distrair o monstro. A vovó deve pegar a garotinha e fugir desse lugar. A velha senhora, preocupada, perguntou o que acontecerá com ele. O prota, sorrindo de lado, respondeu que ela não precisa se preocupar. Ele era do time de atletismo da faculdade, e soltando uma risadinha sem graça, sussurrou que não ganhou nada, mas isso é detalhe. Enquanto Qin Shi tramava sua fuga heróica, de um canto sombrio, um par de olhos o observava. Um vulto sinistro soltou uma risadinha abafada, dizendo que finalmente encontrou aquele garoto daquela vez. Ignorando o perigo oculto, Qin Shi pegou algo e arremessou no rosto do monstro para distraí-lo. Aproveitando a brecha, ele disparou, correndo com toda a força das pernas, sentindo o coração martelar no peito. O monstro, ainda atordoado, desviou o olhar para o objeto jogado. Qin Shi, confiante, virou-se para provocá-lo, chamando o monstro de grandalhão e idiota, mas a confiança durou pouco. Um rugido ensurdecedor explodiu atrás dele. Antes que pudesse reagir, o monstro girou seu braço gigantesco. Agarrou o prota pela gola, levantando-o como se fosse uma pena. O olhar do Qin Shi refletia puro pavor. Lutando inutilmente para se soltar, ele amaldiçoou entre dentes por ter sido lento demais, e sentiu o sangue gelar nas veias. Enquanto o monstro se enfurecia, a cena cortava para a plataforma, e mostrava a velha senhora e a neta, agora em segurança, se encontrando com os guardas. De volta ao inferno, Qin Shi mal conseguia se manter em pé. Um golpe brutal o lançou longe. Sangue espirrou de sua boca. Seus sentidos giravam. Mesmo cambaleando, ele cerrou os dentes, tentando resistir, lutando contra a vertigem. Outro ataque rasgou o ar e o atingiu de novo. Ele foi lançado como uma boneca de trapo. O impacto deixou atordoado, cuspindo sangue, o corpo inteiro tomado pela dor. Ele sussurrou quase sem força que tinha calculado errado. A escuridão começava a consumi-lo. Ele sentia o corpo falhar, a consciência se apagar. Ele se perguntou se no fim, é assim que ele morre. Na plataforma, a pequena menina puxava a manga de um soldado, chorando e dizendo que o irmãozinho ainda tá lá dentro. A senhora berrou para os seguranças salvarem o garoto. Enquanto os soldados conduziam os sobreviventes para longe, um segurança vestido de preto deu ordens firmes aos seus soldados. Ele declarou que esse ser mutante será entregue ao departamento de segurança, então seus homens não podem ter atitudes imprudentes. De repente, uma energia sinistra invadiu o ambiente. Uma sombra negra, cercada por faíscas e uma aura maléfica, flutuava sobre os corpos caídos. A atmosfera ficou pesada. O perigo era palpável. Qin Shi deitado no chão, quase inconsciente, ofegava. Um sorriso amargo surgia em seus lábios rachados. Ele não pensou que iria passar por uma coisa dessas. Ele cerrou o punho com força, desafiando a dor que consumia seu corpo. Seus olhos queimavam com uma fúria que se recusava a morrer. Ele não aceitava cair assim. Memórias distantes invadiram sua mente. Decepção dos pais, provocações cruéis na infância, fracassos amorosos. Cada lembrança alimentava sua resistência, mesmo cuspindo sangue e sentindo os ossos doerem.
Qin Shi rosnou. Ele precisa vencer pelo menos uma vez. Diante dele, o monstro, colossal e musculoso, com olhos vermelhos flamejantes e dentes irregulares, preparava outro golpe devastador. O ar ao redor vibrava com a energia brutal que emanava dele. Mas sem que a fera percebesse, algo dourado cortava os céus em sua direção. Uma energia luminosa e veloz se aproximava, brilhando como a esperança em meio à escuridão, mesmo com o corpo tremendo e coberto de sangue. Qin Shi reuniu cada grama da força que lhe restava, seus olhos se fecharam com força, e num grito carregado de toda a sua vontade, ele gritou, viver e vencer, e se preparou para enfrentar o golpe devastador do monstro. Ele se manteve firme, movido apenas pela pura determinação. No exato momento em que o punho monstruoso estava prestes a esmagá-lo, uma figura dourada, como um espírito, surgiu acima dele. Um brilho poderoso emanava dela, pronto para possuí-lo. A energia dourada avançou como um vendaval, envolvendo-o em uma aura tempestuosa de poder. À medida que aquela força invadia seu corpo, Qin Shi sentiu um impulso súbito de energia, o cansaço se dissolvendo como fumaça. Seu olhar endureceu, o foco renovado. Dentro da mente de Qin Shi, a aura dourada começou a tomar forma. Um ser monstruoso, com olhos intensamente familiares, surgiu diante dele. Sua voz ecoou como uma lembrança esquecida no tempo, como se sempre tivessem compartilhado um laço inquebrável. Qin Shi arregalou os olhos, o choque o atravessando como um raio, sua mente em turbilhão. Ele se perguntou se isso é uma ilusão. A energia o dominava, e a terrível verdade se impôs. Uma ilusão, após a morte. Tremendo, Qin Shi mal percebeu o líquido escuro, semelhante a sombras, envolvendo seu corpo. Formas irregulares se moldavam em volta dele enquanto sua consciência era lentamente engolida pela transformação. Ainda acreditando ser apenas uma ilusão, seu corpo começou a mudar. O monstro diante dele avançou com garras cortantes, rasgando o ar com velocidade aterrorizante, olhos vermelhos brilhando de ódio, pronto para terminar o trabalho. Mas no instante final, tudo mudou. Transformado, Qin Shi avançou com um punho reluzente de poder brutal. Quando o golpe do monstro desceu, o punho de Qin Shi encontrou o dele. O choque da colisão ressoou como um trovão. O chão tremeu, o ar se partiu ao redor deles. Por um breve segundo, o tempo pareceu congelar. O prota sorriu com confiança, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Seu novo corpo, agora totalmente moldado pela força dourada, irradiava energia. Com um rosnado baixo e ameaçador, ele encarou o monstro, pronto para levar a batalha a outro nível. Sorrindo perigosamente, o prota transformado sussurrou que o que ele pode dar para o Qin Shi é esperança. No ápice de sua transformação, o punho do prota acertou o do monstro com tamanha força que o braço direito da criatura foi pulverizado num único impacto. Um rastro de destruição se espalhou, e o monstro recuou cambaleando. Ao mesmo tempo, as garras do prota ficou avermelhada. Agora de garras reluzentes com energia sombria, ele deu um sorriso sinistro, e declarou com a voz carregada de malícia que essas são as garras que podem cortar o laço entre um parasita e seu hospedeiro humano. Com uma gargalhada diabólica, ele brandiu as garras pelo espaço, cortando o ar com uma violência assustadora, e rindo como um louco enquanto dizia que agora era a hora da cirurgia. Sem hesitar, ele desferiu mais um golpe feroz, mirando diretamente no monstro, e declarando que agora ele está livre. O monstro, confuso, deu um passo para trás, apenas para ser atingido em cheio pela lâmina de energia. O impacto cortou o ambiente como uma explosão. O parasita que controlava o corpo humano começou a se desfazer, a conexão sendo brutalmente rompida. O espírito parasita, agora separado, flutuava acima do corpo. Um brilho azul e translúcido emanava dele, enquanto o corpo humano liberto colapsava no chão. O espírito se tornou apenas uma alma frágil, tremendo levemente, respirando com dificuldade. Com a forma monstruosa sendo lentamente desfeita, foi revelado o verdadeiro homem sob a mutação. O espírito liberado tomou forma no ar, uma figura etérea, tremeluzente, claramente enfraquecida e desorientada. Vendo a oportunidade, Qin Shi, ainda em sua forma parasítica dourada, abriu um sorriso sádico e cumprimentou o espírito maligno. A criatura atordoado recuou em puro terror, finalmente percebendo a verdadeira ameaça que enfrentava. Sem pensar duas vezes, o espírito azul disparou pelo ar em alta velocidade, desesperado para fugir. O espírito azul disparava o mais rápido que podia, seus olhos vermelhos e fantasmagóricos arregalados de puro terror, com um sorriso cruel. A forma parasítica de Qin Shi observava o espírito fugindo e soltava uma risada ameaçadora, enquanto gritava que era hora de comer comida de alta qualidade. A tentativa desesperada do espírito de escapar apenas alimentava ainda mais a fome insaciável dele, que o perseguia com uma excitação selvagem, exibindo suas presas, seus olhos fixos na presa trêmula. Qin Shi rosnou que não iria se segurar. O ar crepitava de energia enquanto ele avançava. Num só movimento ágil, ele saltou,
e o grito do espírito foi cortado abruptamente ao ser engolido inteiro. Qin Shi lambeu os lábios, saboreando a energia que agora corria por seu corpo. Ele, rindo às gargalhadas, declarou que isso era nojento. O espírito azul havia sido completamente devorado. Sua presença agora não passava de uma memória distante, enquanto ainda saboreava os últimos resquícios daquela energia. Ele voltou sua atenção para a aproximação dos soldados, armados e tensos. Eles apontavam suas armas diretamente para ele. Alvo à frente, gritou um dos soldados, mas Qin Shi apenas lançou um olhar indiferente na direção deles. Murmurou com desdém: Departamento de Segurança, seu rosto revelando um claro tédio. Ele nem sequer se mexeu, evidentemente querendo evitar conflito. No entanto, algo começou a mudar. Com um leve tremor, a forma parasítica dele começou a se desfazer, revelando lentamente seu lado humano. Sua expressão se contorceu em espanto ao perceber seu próprio reflexo no vidro próximo, e murmurou que era essa criatura na sua frente. No momento seguinte, percebeu com a descrença estampada em sua face, que isso era ele. Atordoado, ele segurou a cabeça, incapaz de entender o que estava acontecendo. Seus olhos então caíram sobre os chifres que agora adornavam sua cabeça, e sua confusão só aumentou. Ele se perguntou por que ele tem chifres. Do outro lado, um dos soldados, completamente confuso, perguntou de qual mangá é essa fantasia. Enquanto os soldados olhavam sem entender o que estavam vendo, Qin Shi finalmente percebeu o homem desmaiado ao seu lado. Seus olhos se arregalaram de horror. Ele olhou para suas próprias garras, agora manchadas de sangue e energia residual. Ele sussurrou, paralisado pela culpa, que foi ele que fez isso. As palavras do parasita ecoaram em sua mente, e ele se perguntou: será que foi parasitado? Dentro de sua cabeça, o espírito parasítico respondeu friamente que agora Qin Shi sabe. Foi ele quem salvou a sua vida. Furioso, ele olhou para o corpo desacordado e perguntou se o monstro no seu corpo matou essa pessoa. O parasita riu e zombou, chamando ele de idiota. Aquele humano só está inconsciente. O clima ficou ainda mais tenso. Ao mesmo tempo, um dos soldados ordenou que atacassem o monstro. Sem aviso, uma chuva de tiros ecoou pela estação, o som cortando o ar como navalhas. Ainda em choque, Qin Shi mal conseguiu reagir, mas seu corpo, movido pela vontade do parasita, se esquivou dos tiros com agilidade sobrenatural. A energia crepitava ao seu redor enquanto ele desviava e refletia os projéteis. Ele pensou com horror crescendo dentro de si. Se era isso que ele se tornou, mesmo lutando para entender a situação, seu corpo se movia sozinho, sob controle do parasita. Em desespero, ele perguntou por que o parasita está controlando seu corpo. E quem é ele? O parasita permaneceu em silêncio por alguns instantes, antes de responder calmamente. Primeiro, eles precisam escapar. Qin Shi rosnou de frustração ao ser atingido por um tiro. O parasita respondeu de forma quase casual que parece que eles ainda não estão perfeitamente sincronizados. Qin Shi sentiu o impacto e, para sua surpresa, exclamou com a face ruborizada: o tiro, para sua vergonha, havia acertado suas nádegas. Um dos soldados, vendo que o tranquilizante não surtiu efeito, gritou que o tranquilizante não está funcionando. Outro rapidamente ordenou que usem a granada de choque. A granada foi lançada em sua direção, mas o parasita falou com segurança para deixar isso com ele. Em um movimento ágil, Qin Shi desviou e rebateu a granada diretamente de volta para os soldados. A explosão os atingiu em cheio, atordoando a equipe. Aproveitando a oportunidade, Qin Shi arrebentou a lateral do trem, estilhaçando o vidro e saltando para fora. Virou-se brevemente, lançou um sorriso desafiador e gritou até mais, com velocidade sobre-humana. Ele correu e escalou a lateral do prédio, desaparecendo enquanto os soldados ainda se recuperavam da explosão. O ar ao seu redor vibrava com energia enquanto ele se afastava a toda velocidade. Quando a fumaça finalmente se dissipou, os soldados começaram a se levantar, atordoados, mas determinados. Sem perder tempo, um dos líderes ordenou que seus soldados prendessem o monstro. Enquanto se reorganizavam, uma figura apareceu, uma oficial de cabelos loiros, acompanhada de um cão de olhos azuis e brilhantes. Ao mesmo tempo, os soldados saudaram a capitã de infantaria, mas a capitã passou reto, ignorando as formalidades, caminhando em direção ao trem, com um olhar sério. Perguntou: qual é a situação? E se eles já capturaram o parasita? Galera, se vocês querem saber como vai desenrolar a história do protagonista que se tornou um monstro após ser possuído por um parasita, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe dessa aventura emocionante. E também ativem o sininho. Seu apoio nos ajuda a trazer mais dessa jornada épica para você. Muito obrigado de coração pelo apoio de sempre. Nos vemos no próximo vídeo.